Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Back with Jesus. Trazemos um episódio com um tema bastante importante. Sim. Mas como é que correu a tua semana? Correu bem? Correu bem. E a tua também? Também correu. É assim, parece que a gente entra assim um bocadinho a matar. Sim. Trazemos logo aqui e nem perguntamos, mas podemos perguntar também a vocês como é que correu a vossa semana. A gente costuma meter os episódios sempre ao domingo, acabou uma semana e vai começar outra, por isso o Back with Jesus é uma excelente oportunidade de acabar a semana em excelência e começar a semana em excelência. Porquê? Porque o domingo para uns é o fim da semana e para outros é o início. Para ti é o quê? Para mim é o fim. É o fim? Para mim também é o Para mim fim. é o fim. A segunda-feira é que marca ali o começo. Por isso, tem que existir, amiga. Se a segunda não existisse, a terceira era odiada. Exato. Vai dar tudo ao mesmo. Alguém tem que dar o corpo às balas. Foi a segunda-feira que foi escolhida. E, por isso, está aqui uma oportunidade excelente de nós termos um domingo excelente. E de vocês também terem um domingo excelente ao ouvirem Back with Jesus. É verdade? É verdade. É muito verdade. E nós hoje trazemos um tema que é Família. família. Exatamente. Um tema que a gente nunca trouxe. Mas sabes, Não. uma coisa? Este tema de família está sempre aqui presente. Sabes porquê? Porque nós somos caso de família. Foi fofinha ela, foi fofinha. Vês? Fofinha. Nós e os irmãos que nos assistem. Irmãos em Cristo. Nós somos irmãs em Cristo e quem nos assiste é o nosso irmão em Cristo. É toda uma irmandade. Somos filhos de pais diferentes, mas com um único pai que é nosso pai de todos. Amém. Pensamentos de Mariana Pinto. Pensamentos. Então a gente vai falar de família. Queres introduzir aqui este tema da importância? Então, nós estávamos a falar uma com a outra, não sabíamos o que é que iríamos trazer, qual era o tema que haveríamos trazer e pensamos em família, principalmente orações na família, até foi esse mais o subtema. Porque realmente hoje em dia a família é um bocado Desvalorizada. Exato, desvalorizada. O conceito de família também está um pouco destruída. Corrompida. Ou até. corrompida, sim, corrompida. E então é importante nós falarmos realmente que a família é um ministério de Deus. Aliás, eu acho que até é um dos principais ministérios, porque nós realmente, para queremos impactar o mundo, nós temos que impactar primeiro na nossa casa, nós temos que ser primeiro o exemplo na nossa casa. Então é importante, mesmo nós vindo de famílias um bocado conturbadas, não é? Um bocado difíceis, nós, se conhecermos Jesus, temos que ser o exemplo disso, ou seja, nós temos que trazer o amor de Jesus para a nossa família. Para que depois, quando nós futuramente estamos a construir a nossa, sermos também esses pilares na vida dos nossos pequeninos, não é? Para nós não levarmos as coisas dos nossos pais, sendo eles um pouco, tendo um processo difícil, nós não levarmos isso, mas levarmos realmente os princípios bíblicos, o amor de Cristo e o exemplo que nós temos que ser para eles. Exato, e eu nos meus apontamentos, eu escrevi aqui que a família é mesmo um projeto de Deus. Sim. E eu acho que o mundo tem esta visão muito corrompida sobre a família porque não se olha para a família como sendo um projeto de Deus. Porque Deus olha para a família com muita seriedade, de uma forma muito séria, porque é algo que desde o início está planeado por Ele. Foi algo que desde a origem do mundo Ele planeou a família, ou seja, é algo que para Ele é um projeto que é sério, que não é para ser levado assim de uma forma qualquer. E eu acho que nós, agora, tanto os cristãos como as pessoas que não são cristãs e não têm o conhecimento, olhamos para a família tipo uma coisa qualquer e não damos a devida importância que Deus dá. Porque a partir do momento em que nós começamos a olhar para a família de uma forma bíblica, o nosso pensamento muda bastante. Porque quando nós pensamos em família, e se tu me perguntares o que é a minha família, eu vou se calhar descrever a forma como me relaciono com as pessoas da minha família, o que é que nós fazemos em família e não falar da parte espiritual, da parte bíblica. E é aqui algo que se calhar é muito corrompido no mundo e é visto de uma forma negativa porque nós levamos sempre isto para o lado emocional, levamos tipo, se calhar eu dou-me mal com o meu pai, então família para mim já tem assim um significado mais negativo. Mas quando eu olho para a família na perspectiva bíblica, eu percebo e compreendo aquilo que Deus projetou que a família fosse, independentemente se a nossa é ou não.
era aquilo que tu estavas a dizer, que é muito interessante, que é nós podemos olhar de uma forma diferente e podemos fazer diferente, que é, eu agora vou construir uma família e quero princípios bíblicos, apesar de que se calhar a minha família que me gerou não ser assim. Exatamente, sim. Eu acho que é muito importante porque nós quando pensamos em família pensamos logo em união, em amor, em carinho, mas isso infelizmente não é a realidade de toda a gente, não é o que toda a gente vive. E então nós precisamos mesmo de nós sermos ali um ponto de luz, vamos dizer assim, para que os outros possam ser transformados também. E nós antes de pensarmos em constituir família ou ou criar família, nós temos que perceber que o que é que há em mim que eu ainda tenho que mudar, para que aquilo que vem de gerações que eu carrego, ou traumas, o que seja, ou cicatrizes que ainda não estão completamente saradas, que eu possa levar para os meus filhos e que vai ter um aspecto negativamente na vida deles. Ou seja, nós temos que nos cuidar primeiro, saber aquilo que temos que mudar, aquilo que temos que fazer, para que a nossa família seja realmente bíblica e firmada na palavra, nas escrituras. Ou seja, isto também é uma autorreflexão daquilo que nós podemos mudar e aquilo que podemos ser. É mesmo isso, é não fazer o que os nossos pais, os nossos antepassados, ou que seja, aquele a quem os criou, fizeram, mas ser alguém que consegue impactar o futuro da próxima geração de uma forma boa, de uma forma sólida. E é mesmo isso, porquê? Porque tu começaste por dizer, eu comecei por definir que era um projeto de Deus e tu começaste por definir que era um ministério. E nós temos mesmo que entender e perceber que família é o nosso primeiro ministério e é o nosso primeiro campo missionário. Exatamente. Porque às vezes nós temos tanta ansiedade de fazer mil e uma coisas que nos esquecemos da nossa família, seja ela boa ou seja ela má. Nós, sendo pessoas cristãs, temos que fazer a diferença na nossa própria família. E como há muita intimidade, por exemplo, é mais fácil maltratar o meu irmão ou a minha mãe do que propriamente um de fora. Eu de fora ainda consigo manter um bocado a minha postura, mas se calhar de dentro, como há tanta ali conexão, tanta intimidade, tanto à vontade, que eu realmente sou o meu verdadeiro eu, ou seja, o passo que eu dou é muito pequenino quando eu vou maltratar alguém ou quando eu vou falar mal só porque estou chateada, porque é tão próximo a mim que eu deixo-me ir. E então nós temos que pensar, primeiro está aqui o meu núcleo, então eu tenho que ser no meu núcleo aquilo que Deus diz que eu tenho que ser. Sabes, eu acho que isso é uma forma de nós percebermos se nós levamos o projeto de família de uma forma tipo, muito leviana e muito tipo, deixa ir. Porquê? Porque isso eu acho que muitas das vezes acontece. Nós somos tão bonzinhos e tão mansos para as pessoas que estão cá fora, que na nossa própria família nós somos tão duros e somos tão exigentes e se tivermos que nos passamos e começamos a... Parece que não há limites. Pois. Não há limites. Tipo, a linha nós passamos todos. E então eu acho que isso demonstra um bocadinho aquilo que nós não estamos a olhar para a nossa família como um projeto mesmo vindo de Deus. Porque se nós olhássemos de uma forma séria como Deus fala, nós percebíamos que não devíamos fazer isto e devíamos se calhar pensar duas vezes. Sim. Porque foi como eu disse no início, há famílias que realmente não existem bons pais, ou não existiram bons pais, ou bons exemplos. Agora, a nossa função é mesmo perceber se vamos querer imitar o comportamento deles ou se vamos querer ser pessoas melhores, se vamos ficar onde eles ficaram, naquela linha de pensamento, ou se vamos querer levar, ou se não vamos querer levar isso para os nossos futuros filhos. Aí já cabe-nos a nós podermos escolher o nosso próprio futuro e da nossa futura família. Há um versículo que é 1 Timóteo 5:8, que eu até escrevi aqui nos meus apontamentos, que é um versículo que eu acho que nos deixa pensar profundamente, que é: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Ou seja, quando nós percebemos isto e quando nós percebemos que se calhar nós, em algum momento, nós tratamos mal a nossa família, desvalorizamos e não damos o devido valor que Deus dá, nós estamos a ser piores do que aqueles que não acreditam simplesmente. Exatamente. Porque não nos adianta nada nós vimos a todos os cultos, fazermos campanhas de oração e passarmos horas a orar, se depois dentro da nossa família, sendo ela boa ou má, nós não temos o caráter de Cristo, mesmo sendo difícil. E aliás, ainda há outro versículo, que é bastante conhecido,
que é honra o teu pai e a tua mãe e traz longa vida na Exatamente. terra. Ou seja, isto mais especificamente para os pais. Mas eu acho que se calhar é um bocadinho difícil as pessoas que têm um bocadinho mais má relação, mas nós percebemos que honrar tem a ver com nós temos o caráter de Cristo e Cristo tinha o seu caráter, mantinha o seu caráter independentemente da pessoa que tinha, porque ele continuava a ser Cristo. E nós, em todas as situações da nossa vida, nós continuamos a ser filhos de Deus, não é só para os de fora e para os da nossa família, já não sou filha de Deus. Exatamente. Nós temos mesmo que ter o caráter... Claro que é mais difícil porque... Sim. Lá está, é o que nós estávamos a falar. Há aquela linha que é muito fácil de ultrapassá-la, é muito fácil de corrompê-la porque... Apetece-me dizer, maltratar a minha irmã porque ela roubou uma camisola ou porque a minha mãe disse uma coisa e eu não concordo, então... Porque há muitos pensamentos, nós vivemos todos debaixo do mesmo teto. E são pessoas diferentes. E somos pessoas diferentes, personalidades diferentes, muitos pensamentos ali. É por isso que eu acho mesmo muito importante, e deveria-se falar mais nas igrejas, que é mesmo intensificar a oração nas famílias, retirar mesmo um tempo e estarem todos em oração e haver um momento de onde é que eu te magoei, se tenho alguma coisa para perdoar, se tenho alguma coisa para confessar, se existe alguma mágoa ainda do passado que não está resolvida, ou seja, nesses momentos de oração vocês vão tratar disso e vão ser uma família mesmo segundo as Escrituras, porque vão estar a alimentar a vossa relação com aquilo que a Palavra de Deus diz. Então eu acho que é mesmo muito importante todas as famílias tirarem um tempo de oração. Não importa se seja 10, 15, 1 hora, 2 horas, eu acho que é importante vocês lerem juntos a palavra, orarem juntos, se alguém está a passar por uma má fase, estarem lá todos a apoiar, eu acho que isso ajuda mesmo muito ter uma família saudável e unida. Unida e solidificada mesmo, Sim. em Cristo. Apesar de, em algumas circunstâncias, isto poder ser um bocadinho difícil, porque nós mesmo, nas nossas pessoas, à volta das pessoas que nós conhecemos da igreja, sabemos que, às vezes, só há uma pessoa que é cristã. Mas é tentar, obviamente, nós dizemos que nós não vamos enfiar o Evangelho adentro, sim. Mas é muitas das vezes pedirmos também ajuda aos de fora para orarmos e não deixarmos desistir dessa batalha, porque muitas das vezes nós olhamos para parentes, ou podem até nem ser os que convivem mesmo connosco na nossa casa, mas olhamos para eles e meio que desistimos deles de esta pessoa nunca se vai converter, ou esta pessoa não quer saber. Mas é todos os dias nós lutarmos com isso e orarmos por isso, porque lá está, uma família que está baseada na oração, está mais unida e reflete Jesus, porque, tal como nós estávamos a dizer, a família é um projeto de Deus e é ministério, ou seja, uma família deveria refletir o amor de Cristo, a bondade de Cristo. Sim, e hoje em dia nós vemos todo tipo de conceito de família. Sim. Isto agora está mesmo pela mente humana. É como nós quisermos. Eu vou criar a minha família segundo os meus parâmetros e aquilo que eu acho correto. Nós, como cristãos, não seguimos essa linha de pensamento. Seguimos o que as Escrituras dizem. E como é óbvio, as crianças, ao crescerem, vão começar a fazer perguntas. E se nós não estivermos mesmo sólidas na palavra e firmes naquilo que nós acreditamos, naquilo que é a nossa fé, a mente delas é também corrompida. Por isso é mesmo muito importante nós sermos esse exemplo, sermos essa base, sermos esse pilar na vida delas, e para que o amor de Cristo seja refletido e que elas consigam perceber quais tipos de conceitos é que estão certos ou errados. Nós também não temos que impingir ou forçar ou o que seja, porque realmente há uma diferença absurda, porque há sim, e é necessário essa leitura com a família, essa oração com a família, e se vocês não tiverem, não é? É difícil quando nós somos crentes e os pais não são, não é? Porque parece que estamos a impingir algo a alguém, parece que estamos a impingir a nossa crença em alguém, e não é isso que nós queremos dizer. Mas rodeiem-se com pessoas que são cristãs para vos ajudarem a estar nessa batalha, como a Mari disse. Não vale a pena, dentro de uma família em que, por exemplo, a filha ou o filho é cristão e os pais não são, não vale a pena nós criarmos contenda dentro de casa por causa disso, porque nós só vamos afastar mais. Por mais que eu reconheça que
deve ser muito difícil nós queremos que ainda neste último culto falou-se sobre isso, de nós queremos que os nossos familiares e as pessoas que estão à nossa volta estejam connosco no céu, connosco na eternidade. E eu acho que deve ser muito difícil nós olharmos para os nossos parentes e percebermos que essas pessoas não estão salvas. E se acontecer alguma coisa, mas é nós, exatamente como estás a dizer, procurarmos ajuda nos outros para também orarmos por elas, porque eu acho que a partir do momento em que nós percebemos o que é família, biblicamente, nós percebemos que vale a pena lutar por ela e vale a pena lutar pela nossa família, sendo ela cristã ou não sendo ela cristã, para que nós possamos falar de Jesus dentro da nossa família e que a nossa família possa refletir exatamente aquilo que é uma família bíblica. Sim, porque nós tendo o caráter de Cristo, é um bocado impossível as outras pessoas ficarem indiferentes a isso. Sim. Porque na Bíblia diz que nós somos a luz e o sal desta terra. E quando nós buscamos e nos aprofundamos nas Escrituras e conhecemos realmente quem era Cristo e o seu caráter e queremos ser semelhantes, sermos parecidos a Ele, é indiferente, é impossível as pessoas ficarem indiferentes a esse tipo de comportamento. Porque nós, se calhar, vamos dar palavras um bocadinho mais de ânimo, ou então a nossa vida pode estar a correr um bocado pior, mas a nossa fé mantém-se, a nossa resiliência. Ou seja, é mesmo muito... Pelo aquilo que nós temos vindo a conviver e a vermos certas famílias, é mesmo muito difícil as pessoas ficarem indiferentes a esse tipo de comportamentos, porque Cristo realmente era perfeito, Ele era santo e ensina-nos uma conduta de vida completamente diferente daquilo que o mundo acha que é correto. E se nós levarmos isso para a família, já estamos a cuidar da nossa família, porque estamos a ter honra pelos nossos pais, sendo eles cristãos ou não, e estamos a cuidar e a transmitir o amor de Cristo. E sabes que há uma frase que até é famosa nos Reels que aparece, mas que é muito verdade. Eu acho que nós podemos mesmo dizer que tivemos o privilégio de vir de uma família onde se fala sobre Cristo todos os dias, mas reconhecemos que isso não acontece. E pronto, para nós foi mesmo muito importante nós vimos de uma família onde fomos educadas com valores cristãos e agradecemos mesmo muito, mas há pessoas que encontram Jesus no meio da adolescência, no meio da vida adulta, ou até mesmo pessoas que já são idosas e as pessoas para trás não são. Mas nós que estamos nesta idade em que futuramente vamos formar família, existe uma frase que é assim: eu não vim de uma família cristã, mas uma família cristã virá de mim. Exatamente. E é mesmo isso, é nós lutarmos todos os dias por fazer das pessoas à nossa volta, das pessoas em nossa casa, pessoas com princípios bíblicos, tendo uma base passada assim ou não. Ou seja, nós temos a oportunidade de fazer diferente e temos a oportunidade de falar para as pessoas deste amor que nós conhecemos. Não de uma forma para matar as outras pessoas e não quererem que se aproximam de nós, mas nós temos mesmo essa oportunidade. Por isso eu acho que nós não podemos desperdiçá-la de dentro da nossa própria família as pessoas conhecerem o amor de Jesus, porque às vezes não vale a pena entre aspas, nós estarmos a querer falar para uma multidão inteira se a minha mãe, ou se o meu pai, ou se o meu tio ainda não conhece Jesus. Exatamente. Porque são pessoas imensamente próximas. A intimidade que tu estavas a falar há bocado para o mal, de podemos dizer tudo, também é a intimidade que dá para o bom. Eu posso dizer muitas coisas à minha família de forma positiva que se calhar não falaria a outras pessoas. Mas então a proximidade que nós temos com a nossa família também nos pode ajudar neste ponto de podermos evangelizar. Sim, há sempre um senão. Nós somos obrigadas, não é obrigadas, mas responsáveis por levar o Evangelho à nossa família, mas não somos responsáveis pela salvação deles, porque a salvação é individual. Ou seja, nós não temos que ter esse peso nas nossas costas. Os filhos não têm que ter o peso da salvação dos pais. Porque há traumas que os pais têm que não estão a conseguir resolver-se. Nós não somos quem vai curar isso. Nós somos simplesmente portadoras do Evangelho e mediadores ali na casa. Ou seja, não fiquem com o peso de eu tenho que salvar a minha família, porque nós não salvamos ninguém. Quem salva é Cristo. Ou seja, o que eu posso fazer tem que ver qual é a minha capacidade. Ou seja, se eu posso falar de Cristo, se eu posso agir como Cristo, se eu posso pensar como Cristo, aí sim é a minha responsabilidade. Agora, não é a minha responsabilidade carregar o peso dos traumas dos nossos pais. Isso não é connosco.
Ou seja, se vocês virem que não há forma ali de poder entrar ou mexer, ok, vocês fizeram a vossa parte, E a orar. continuam a orar e continuam a honrar os pais. Honrar não é ser completamente, pronto, agora vou-vos carregar às costas, vou-vos levar porque a minha missão é salvar os meus pais. Não é bem assim, ou seja, a salvação é individual, cada um tem que escolher o caminho que quer fazer. Ou seja, não se sintam culpados ou com essa sobrecarga de ter que resolver os traumas dos vossos pais, porque vocês não têm a capacidade de o fazer. Vocês têm simplesmente, porque quem convence é o Espírito Santo, ponto. Nós somos, lá está como a Mari disse, mediadores. Nós temos que manter o nosso papel como filhos de Deus e sermos pregadores do Evangelho, ou seja, nós vamos agir, pensar e fazer e falar como Cristo. Esse é o nosso papel na nossa casa, é nunca maltratar o outro. Agora, o resto temos que deixar Deus agir e Deus fazer e Deus curar e nós somos simplesmente um instrumento nas mãos de Deus que Deus usa como Ele quer e está tudo bem. É isso que nós temos que pensar, porque se nós levarmos com a culpa de ai meu Deus, mas eu não estou a conseguir salvar a minha família, nós vamos ficar nesse ciclo. Avançar. E vamos ficar ali e vamos perguntar, mas porque é que eu não... Não somos nós que temos que fazer esse papel. É Cristo que faz, é Cristo que salva, é o Espírito Santo que convence, não somos nós. Nós simplesmente temos que fazer o nosso papel, que é honrar e amar incondicionalmente. Mas acho que é muito importante tu dizeres isso, porque pelas histórias que se ouvem e as pessoas que estão à nossa volta, Sim. são coisas que acontecem sempre. Exatamente. É os confrontos... que a pessoa nem faz por mal, a pessoa quer tanto que a outra conheça Jesus que acaba por entrar em confronto. Mas eu acho que é mesmo muito importante tu dizeres isso, porque de facto é algo que acontece e é algo que todos nós precisamos de entender. Sim. Em qualquer situação da nossa vida, sendo na nossa família ou sendo com o nosso amigo da faculdade, o nosso amigo de longa data, nós percebemos que nós não estamos aqui a enfiar... digamos assim, o Evangelho nas pessoas. Não é de um momento para o outro, porque eu posso falar por experiência própria, nós não passamos por este tipo de maturidade de um dia para o outro, não é assim. Nós não passamos de... não, mas vocês têm que ser salvos porque é isto, porque é verdade, porque é... Não, é todo um processo, ou seja, Deus vai trabalhando em vocês e vocês vão começando a perceber, ok, então eu faço aquilo que me compete, e os outros têm que arcar com a responsabilidade das escolhas dele. Não sou eu. Não é o filho. Principalmente o filho, porque... E mesmo fora do contexto cristão. Atenção, eu vejo muita gente mesmo a carregar coisas que são dos pais deles e a tentar resolver coisas que são dos pais dele, que não cabe a nós como filhos. Filhos têm outra missão, assim como os pais têm outra missão para fazer. Nós temos uma que é sermos cuidados, sermos tratados, e os pais têm a responsabilidade de ser esses cuidadores. E às vezes as coisas invertem aqui, ou seja, os sentidos trocam. E isso torna-se complicado porque nós achamos que somos os salvadores da nossa família e não os somos. E então é um processo porque temos que pensar... Nós, antes de tentarmos enfiar assim à força, não é, o Evangelho, temos que pensar, aquelas são pessoas que têm que ser tratadas da mesma forma como eu fui tratada. E se eu fui um processo, eles também vão ser um processo. Se não mudarem, gente, é só orar e continuar a orar. Se não mudarem, a escolha é deles. Nós não temos esse superpoder de conseguir mudar uma pessoa de um dia para o outro. Quem nos dera. Não temos isso, não conseguimos fazer, mas temos sim capacidades que nos competem a fazer, que é mesmo ser filhos de Deus, ou seja, esse pontinho de luz em toda a casa. É verdade, amiga, eu concordo. Acho mesmo. E eu também, esta é uma frase que eu digo muitas vezes, que é uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de mudar uma geração inteira. Por isso, uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz, sim, de mudar uma família inteira. E é bom nós percebermos isso, mas com tudo aquilo que a Ana disse. Sim, eu estou a falar de uma visão de família no contexto de Portugal. Um contexto aqui que há liberdade de expressão, que podemos fazer as coisas que podemos fazer, que podemos declarar a fé que nós queremos. Não estou a falar em contextos de países que a restrição é muita e existe perseguição. Isso eu não posso falar porque eu não vivo, ou seja, eu não tenho capacidade de aconselhar alguém porque eu não vivo lá. Eu não posso dizer, mas tens de pregar na mesma o Evangelho. É assim, eu não vivo essa situação dessa pessoa, por isso eu falo no contexto aqui que nós vivemos e que nós experienciamos e com as nossas famílias, com as famílias dos nossos amigos, sendo cristão ou não. Ou seja,
Acho que também há cultura aqui, que também é muito importante este aspecto e nós temos que ter atenção a isso para sabermos poder aconselhar da melhor forma. É Também verdade. acho que é super importante falar disso. Não, eu estou a falar de uma família que, felizmente, é privilegiada. Que aqui em Portugal somos privilegiados. E é percebemos que não existe, de facto, uma família perfeita. Certo. Se, não nós não- existe. se alguém não, Não existe. veio de uma família que não é cristã, está tudo bem. Se alguém veio de uma família que tem um X problema e não sei o quê, está tudo bem, porque não existe famílias perfeitas. E mesmo nós estamos aqui a falar, se algum de vocês estiver a ouvir, estiver numa família que não tem princípios bíblicos, a nossa família que nós estamos aqui a falar, por ser cristã, não é nada perfeita. Exatamente. E está muito longe de ser perfeita, porque apesar de ser cristã, tem muitos outros problemas. Eu acho que nós vemos nos conflitos, mas isso também é em família, em áreas de família e não só nas áreas de família. Quando vem o conflito, como é que nós agimos? Quando vem a contenda, como é que nós agimos? Agimos por impulso, agimos por sabedoria humana ou agimos porque vamos fazer o que o outro nos fez? Eu acho que aí nós percebemos, ok, eu já amadureci aqui, a minha família está sólida. Vejam nas contendas, porque existe chatice na família, isso é um bocado inevitável de acontecer. É verdade. Vejam aí, será que estamos realmente a caminhar todos juntos no mesmo caminho? Ou há aqui da minha parte também, né? Da nossa Fazer parte, uma temos que ver, autorreflexão. da minha parte, o que é que eu posso mudar e o que é que eu posso corrigir o outro em amor e o que é que os outros me podem corrigir a mim em amor. E levar isso não como uma crítica. Quer dizer, não levar isso como uma crítica, sim. É por isso que é correção em amor, que é isso que Deus nos faz connosco. Ele corrige-nos em amor, porque se fosse justiça, meu Deus, nenhum de nós estava aqui. Mas amor às vezes não é assim. Não, amor não é assim, não, amor não é assim. Amor é correção, nós dizemos muitas vezes isto aqui. Amor é correção. É mesmo, e é obedecer. Exatamente. Não é? Muito bem. Muito bem. Eu acho que fizemos aqui um bom... Sim. Ficámos em vários pontos. Sim, eu também acho que sim. É assim, a Mariana não vem da mesma realidade que eu não venho da mesma realidade que a Mariana. Ambas crescemos num lar cristão, mas temos famílias diferentes, pensamentos diferentes, por isso eu acredito que vocês também, né, tenham famílias e pensamentos diferentes nas vossas casas. Nós tentamos que vocês sejam mesmo mediadores deste amor de Cristo e deste caráter de Cristo. Não ser completamente como é que eu ia te explicar? Não aceitar tudo, porque há coisas que são inaceitáveis, mas levar sempre este caráter de Cristo para dentro da vossa família, sendo cristão ou não, porque ninguém fica indiferente ao caráter dele. Ninguém. Muito bem, amiga. Não é? É lutar por uma família com bases Sim, princípios. exatamente, porque a família é mesmo muito, muito importante. Eu digo sempre isto, a família e os professores são muito importantes na vida de principalmente dos mais pequeninos até crescerem, porque há coisas que nós ficamos no nosso coração ou na nossa mente que foi dita ou por um professor ou pela nossa família, porque são aqueles que têm o contacto mais próximos connosco. Será que... Não, mas agora estou a falar sério. É mesmo, eu acho que nós temos de ter muito cuidado para que depois nós possamos levar para a nossa família o caráter de Cristo. É verdade. Não é? E sermos guiados pelas Escrituras, pelo que dizem as Escrituras. Muito bem. Certo? Certo. Eu amei. Eu amei. acho que tocamos em bastantes pontos. Sim. E eu acho que fizemos uma boa síntese deste tema que é bastante importante. Para também nos dar uma visão diferente. E eu acho que em todos os episódios que nós trazemos, nós acabamos por estudar o tema, falar sobre ele e mudar também muito da nossa perspectiva. Porque se calhar, antes de irmos para aqui falar sobre família, não tínhamos pensado tão profundamente sobre isto. E eu acho que também é importante as pessoas perceberem que nós aqui mudamos também o nosso pensamento, porque estamos a estudar sobre outras coisas e é super importante. Por isso, foi bom também para nós. E espero que também tenha sido bom para as pessoas que nos assistiram. E nós dizemos sempre, se vocês precisarem de alguma coisa, é só mandar mensagem e nós tentamos, ou se não perceberam, ou nós dissemos algo que foi mal interpretado, ou assim, nós estamos aqui para perceber e para tentarmos estar em união uns com os outros. É verdade, amiga. Por isso, escrevam nos comentários algum outro versículo que exista,
ou algum tema dentro deste que a gente não falou e que seja importante. Porque este tema tem muitas mais outras coisas, não é? Porque todas as famílias são diferentes e eu tenho exemplos na minha família que a Ana não tem, ou a Ana tem exemplos na família dela e que eu não tenho. E todas as famílias são diferentes e nenhuma família é perfeita, tem as suas questões, tem as suas vantagens, mas é isto, nós percebemos que vale a pena lutar por uma família, vale a pena ter uma família e vale ainda mais a pena nós sermos cristãos dentro de uma família e podemos construir juntos ou moldar uma família para ser uma família com bases bíblicas. Verdade? É verdade, concordo. Muito top. Por isso, se vocês gostaram deste episódio, coloquem o vosso like, deixem um comentáriozinho, partilhem com as restantes pessoas da vossa família, porque também pode ser importante, não é? Sim, vê este episódio, dica, vê este episódio. E por isso, sem mais nada para dizer, vemo-nos no próximo episódio ou vemo-nos no Instagram. E é isso, por isso também nos sigam no Instagram e no TikTok, tá? Por isso, voltem, mas voltem com Jesus. Tchau!